Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e eu gostaria de pedir desde já, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para que você seja avisado quando tiver um vídeo novo aqui. E eu gostaria de pedir que você curta os nossos vídeos e compartilhe bastante. Dessa maneira você vai estar ajudando a levar a palavra de Deus para outras pessoas e abençoar a vida delas, como você tem tido a sua vida abençoada também. Hoje eu gostaria de refletir a respeito de uma história que está contada no livro de Esther, no Antigo Testamento, e desde já eu deixo para você como uma sugestão de estudo, de leitura, de interpretação, para que você medite na palavra de Deus, quando está escrita ali no livro de Esther, do Antigo Testamento. Peça que Deus ele te dê direcionamento, para que você consiga compreender o que está narrado ali, e com certeza você vai aprender ali, junto com a história de Esther, a tomar decisões importantes nos momentos de maior aflição, e você vai conseguir compreender que nós não estamos muitas vezes no lugar que nós estamos, na posição que nós estamos, por um acaso. Deus ele tem planos para todas as pessoas, e nós precisamos entender que a nossa vida, ela implica indiretamente e diretamente na vida de outras pessoas, assim como a vida delas implica na nossa também. Então eu vou dar uma resumida aqui, onde eu quero mais focar na história de Esther, mas deixo como uma sugestão para que você leia, interprete o livro de Esther. Não tem muitos capítulos, é um livro curto, vale muito a pena você ler e interpretar. Pedir a Deus que Ele te oriente nesse estudo. Então, eu vou chegar diretamente ali no ponto que eu quero tratar com vocês. Esther era uma moça judia, e a história vai dizer que naquele momento ela está no reino do rei Assuero, que reinava ali da Índia até a Etiópia, como o texto vai contar. A Esther ela foi criada por um homem chamado Mordecai. Algumas traduções bíblicas vão chamá-lo de Mardoqueu. Ele era primo da Esther. O texto conta que ela era filha do seu tio. E aí ele passa a criar a Esther como sua filha quando ela fica sem os pais. E aí o texto vai dizer que o rei Assuero, ele vai selecionar moças, donzelas, virgens ali do reino, para escolher uma nova rainha. Ele vai tirar da sua ocupação de rainha, a rainha Vaste, porque ela agiu de uma maneira que desagradou o rei. Se você quer saber, vai lá no livro de Esther, no primeiro capítulo, para você ver o que aconteceu com a rainha Vaste. E aí o rei ele vai escolher uma nova rainha, e a Esther vai ser levada junto com essas outras moças, e elas vão passar por um verdadeiro tratamento de beleza ao longo de 1 ano. Após esse tratamento, elas vão ser apresentadas ao rei, e o rei vai escolher a sua nova rainha. O texto vai dizer que desde o começo, a Esther ela vai cair nas graças das pessoas ali ao redor do palácio, até mesmo do eunuco, que era responsável por cuidar dessas moças. E não diferente, a Esther vai cair nas graças também do próprio rei Assuero. Ele vai ficar ali como que encantado com a Esther. O texto vai dizer que ela era uma moça bonita, ela era uma moça esbelta, e o rei ele vai agir com grande favor e benevolência com Esther. E como já era esperado, ele vai escolher a Esther para ser a sua nova rainha e vai colocar a coroa real na cabeça da Esther. Ali vai começar a vida da Esther como rainha. O texto vai seguir e vai chamar um outro personagem, o Ramã. Esse homem ele era de alta confiança ali no reino, naquele governo do rei Assuero. Só que o Ramã ele era um homem orgulhoso, vaidoso, e ele gostava que as pessoas se curvassem a ele quando ele passava. Pois bem, o Mordecai, aquele que criou a Esther, não se curvava a ele. Mordecai era um judeu da tribo de Benjamim, e ele era temente a Deus. Ele sabia que nós devemos nos prostrar, nos curvar apenas para Deus.
Então aquilo vai ser o suficiente para que o Hamã decida exterminar os judeus. E nós já vimos essa história antes, em outras épocas e depois também, né? Sempre alguém tentando ser levantado ali pelo inimigo para poder acabar ali com o povo de Deus. Pois bem, o que vai acontecer? O Mordecai, sabendo disso, ele vai fazer com que a Esther, lá dentro do palácio, tome conhecimento de que a cabeça dos judeus estavam ali à prova por causa de Hamã. Então a Esther, ela vai meio que tentar ali dialogar, mesmo que de uma maneira meio distante, ela de dentro do palácio, mandando mensagem através de servos e Mordecai do lado de fora do palácio, ela tentando falar, mas o que eu posso fazer, né? Nós sabemos do decreto que existe, se a pessoa não for chamada pelo rei e se apresentar na frente dele sem ser convidada, isso pode ser o suficiente para ela ser morta, a menos que o rei estenda o seu cetro diante daquela pessoa, mostrando que ela está autorizada a permanecer na presença dele. E já tem 1 mês que o rei não me chama a presença dele. Se eu entrar na presença dele, se eu for lá conversar com o rei sem que ele me chame, eu posso acabar sendo morta. E aí o Mordecai, ele vai dar uma resposta para Esther. Ele vai falar mais ou menos assim: Esther, ainda que você não interceda pelos judeus, se levantará alguém e com certeza irá lutar pelos judeus e o povo de Deus, ele vai ser defendido e vai prevalecer. Mas não pense você que por você estar dentro do palácio, que você, a casa do seu pai estão livres, afinal de contas você também é judia. E será que não foi exatamente para esse momento que você foi coroada rainha? Então aquela palavra, ela convenceu a Esther, e aí a Esther, ela vai mandar uma ordem, que ali em todas as províncias do reino, que todos os judeus jejuassem, de dia e de noite não comessem nada. Ela e as suas servas também iriam entrar em jejum por 3 dias. Depois ela iria tomar a iniciativa de ir falar com o rei. E ela vai falar o seguinte: se eu morrer, morri. Ou seja, ela se dispôs a arriscar a sua vida para interceder e tentar ajudar o povo dela. O texto vai dizer que, passado o jejum, ela vai se apresentar ali para o rei, sem o rei tê-la chamado. E aí o texto vai dizer que o rei vai estender o seu cetro para a rainha Esther, mostrando que a presença dela ali estava autorizada por ele. A gente vê ali diretamente Deus fazendo com que a Esther tivesse favor aos olhos do rei. Então a Esther, ela vai de uma maneira ali muito sábia, com certeza nesses dias que ela jejuou, ela buscou a Deus e o Senhor deu a ela orientação. Ela vai convidar o rei para um banquete, e depois, no dia do banquete, ali a gente vai ver que o banquete, ele vai se estender por 2 dias, e aí chegando até o término desse banquete, o rei vai perguntar para ela o que a rainha quer que eu faça. Até metade do meu reino eu te darei se você me pedir. E aí a rainha, ela vai abrir a história ali para o rei, que ele não tomou conhecimento. Ela vai falar, ela vai pedir a vida dela e a vida do povo dela, porque os judeus estavam ameaçados de morte, de serem exterminados. E aí o rei vai querer saber quem que deu aquela ordem, quem que estava buscando acabar com a vida dos judeus. E aí ela vai falar. Curiosamente, um convidado de honra que vai participar desse jantar é exatamente o Hamã. E aí, para você saber o que vai acontecer no final desse jantar, eu gostaria de pedir a você que você leia lá no livro de Esther. Como eu falei, é um livro curto, é um livro que tem poucos capítulos, que vale muito a pena você ler, vale muito a pena você pedir a Deus que te dê sabedoria para você interpretar. Até aqui você viu a história de uma moça que se tornou rainha, ganhou favor aos olhos do rei,
Em todo momento você vê Deus conduzindo o caminho da Esther. Ela vai entrar em jejum para interceder pelo seu povo. Ela vai usar o seu cargo como rainha para poder tentar proteger o seu povo. Ela vai ganhar favor aos olhos do rei, que vai aceitar ir até o banquete que ela vai oferecer. Nesse banquete vai estar ali presente o próprio Ramã, que queria exterminar o povo, os judeus, o povo da Esther. E aí nós vamos ver o que vai acontecer com o Ramã quando o rei ficar sabendo que ele queria acabar com todos os judeus, levando em consideração que a própria rainha também era judia. Mas o que eu quero chamar mais atenção aqui para você é o seguinte: você percebe que quando Mordecai vai tentar dissuadir a Esther, ele vai falar o seguinte: quem sabe não foi exatamente para esse momento que você foi colocada na posição que você se encontra agora. Quem sabe você que está aí me assistindo agora, para esse momento que você está vivendo, será que você não foi colocado nesse cargo, nessa ocupação, nessa residência, nessa localidade, nessa congregação, nesse trabalho? Será que você não foi colocado exatamente aí por um motivo maior, que ultrapassa simplesmente os benefícios que isso possa trazer para a sua vida? No começo do vídeo eu falei que a nossa vida, ela implica diretamente e indiretamente na vida de outras pessoas e vice-versa. Não é errado nós buscarmos a nossa vida, buscarmos melhorar a nossa vida, não é errado buscarmos realizar os nossos sonhos, não é errado olhar para a nossa vida. Nós precisamos sim cuidar de nós mesmos. Nós é que sabemos aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos, mas isso não nos impede de também olhar para a vida dos outros. Será que não foi por um motivo maior que Deus permitiu que você ganhasse favor e que você ganhasse a benevolência do seu patrão, da sua patroa, de alguém que agora você está de alguma maneira se relacionando, o lugar aonde você foi morar, a igreja que você está congregando? Será que não foi por um motivo maior? A Esther, ela era uma moça simples, que foi levada junto com outras moças para ser escolhida a grande esposa real do rei Assuero. Ela não pediu para ir, ela foi levada e teve que aceitar. Ela foi escolhida rainha depois de 1 ano de tratamento, de beleza, com dezenas de virgens ali, talvez centenas de virgens ali. O texto vai dizer que ela ganhou favor. E o texto vai dizer que o rei a amou mais do que as outras moças, mais do que as outras virgens. Então, tudo contribuiu para que a Esther fosse escolhida nova rainha. Tudo contribuiu para que ela ganhasse favor aos olhos do rei. Até mesmo aquele decreto que ninguém poderia chegar na presença do rei sem ser chamado. Ela estava há 30 dias sem ser chamada à presença do rei. Ela toma a iniciativa de entrar na presença do rei e o rei estende o seu cajado em direção a Esther, permitindo que ela estivesse ali. Quando ela oferece um banquete, o rei vai. E esse banquete vai se continuar no próximo dia e o rei, com toda a paciência, ele vai novamente. E ele vai oferecer até metade do seu reino para Esther. Mas o que ela queria era a vida dela e a vida do povo dela. E ela vai ganhar a benevolência mais uma vez do rei. E nós vamos ver o que vai acontecer lá no finalzinho do livro de Esther. Não deixe de buscar. Se você não tiver uma Bíblia em mãos, física, de papel, baixe no aplicativo do seu celular uma Bíblia offline. Você não vai precisar gastar internet nem Wi-Fi. E se não tiver como você baixar, por algum motivo, um aplicativo da Bíblia,
Procura no Google, lá tem várias versões da Bíblia, tem Bíblia mais atualizada, uma linguagem mais contemporânea, tem diversos modelos ali. Busca lá no livro de Esther, você não vai se arrepender. Você vai ver o que vai acontecer no final dessa história. Você vê que ela agiu com sabedoria, ela jejuou. Por que a gente jejua? O jejum espiritual, não aquele para emagrecer. Qual que é a finalidade de você fazer um jejum espiritual? Apenas ficar sem comer? Não. Porque o jejum espiritual pode ser desde você abrir mão de uma comida, de uma bebida, até mesmo você abrir mão de assistir televisão, mexer no celular. Pode ser várias coisas. Tudo aquilo, principalmente que você vê que tem te dominado muito, que ocupa muito seu tempo, aquilo ali é ideal para você jejuar. Mas o maior intuito de você fazer um jejum espiritual é você depender ainda mais de Deus, você agir ainda mais no âmbito espiritual. Porque quando você deixa a sua carne enfraquecer ali, e aí agora eu falo em relação a jejum de comida, você fica um pouco mais ali fragilizado, você depende ainda mais de Deus. Então os seus olhos estão ali abertos mais espiritualmente. Você esquece um pouco da sua carne e você foca mais no seu espiritual. Então a Esther, ela jejuou junto com todo o povo durante 3 dias. Ela vai até a presença do rei e aí a gente vê o desfecho dessa história lá no livro de Esther. Então eu gostaria de deixar com você essa reflexão. Será que não foi exatamente para esse momento que você foi colocado nesse lugar? Será que não foi exatamente para esse momento que você recebeu esse emprego? Que você recebeu esse cargo importante? Que você foi colocado numa questão de liderança? Será que não foi para algo maior, que você se tornou pai, que você se tornou mãe? Será que Deus não deseja que você também venha a ensinar jovens e crianças? Será que Deus ele não deseja que com o seu cargo no trabalho você lidere ali dentro um grupo que vai fazer diferença na vida de outras pessoas? Porque a Esther foi usada para salvar, através de Deus, ela foi usada para salvar a vida de milhares e milhares de judeus. O fato dela estar ali como rainha não trouxe benefício apenas para ela, mas levou benefício para muitas outras vidas, para muitas famílias. Então peça a Deus hoje, faça uma oração: Senhor, o lugar onde eu estou vivendo, o emprego que eu estou desempenhando, a igreja que eu estou congregando, o fato de eu ter me tornado mãe, ter me tornado pai, ter me tornado marido, ter me tornado esposa, o fato de hoje a minha vida ter chegado a esse nível, será que isso é algo que o Senhor veio trabalhando para que eu pudesse também, de uma maneira direta ou indireta, chegar à vida de outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas? Deus não faz as coisas por acaso, Ele tem um motivo. Eu costumo dizer, quando eu ministro o culto aqui em casa para minha família, eu costumo dizer que Deus, Ele é um grande estrategista, porque Deus, Ele cria as suas estratégias, Ele não faz nada à toa, Ele não faz nada de qualquer jeito. Então Deus, Ele vai criando suas estratégias, Ele vai moldando, Ele vai traçando os seus planos, porque Ele tem um objetivo maior. Então busque em Deus sabedoria. Será que não foi exatamente para esse momento que você foi colocado no lugar que você está? Eu gostaria de agradecer a sua companhia até aqui. Se Deus permitir, até o próximo vídeo. E mais uma vez eu peço, se inscreva no nosso canal e compartilhe os vídeos. É muito importante que você compartilhe, porque outras pessoas que não conhecem o canal vão ter acesso a essas mensagens e com certeza elas vão ter a vida delas abençoadas, como você está tendo a sua vida abençoada. Muito obrigada. Se Deus quiser, até o próximo vídeo.